dia! Mais uma vez estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bom estarmos aqui reunidos no amanhecer do dia para podermos meditar, refletir sobre Deus nas nossas vidas, de forma especial, para que possamos conhecer e amar mais São José. Por isso, se você não é inscrito em nossos canais, inscreva-se na Associação São José, Guarda do Redentor, e também no Centro de Espiritualidade Josefino Mariliano. Também te peço, deixe lá seus comentários, faça os seus pedidos, as suas intenções. E neste momento, hoje, em que meditaremos a incontestável paternidade de São José, vamos baixar antes nossas cabeças, fechar nossos olhos para o nosso momento inicial de oração, colocando as nossas intenções, os nossos pedidos para o dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Iniciemos então a nossa reflexão com São José na estrada de Jesus. E hoje esse tema, a paternidade incontestável. Sim, incontestável. Quantos de nós ainda temos dúvida em chamar José de pai? A paternidade de São José está intimamente ligada ao mistério da encarnação. E conforme deduz os textos evangélicos, o matrimônio de José com Maria é o fundamento jurídico para a paternidade. Podemos afirmar que Deus escolheu José para ser o esposo de Maria, de tal forma a garantir também a proteção paterna a Jesus. Os evangelistas afirmam claramente que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo e que no matrimônio a virgindade de Maria foi preservada. Mas, apesar de ser uma união virginal, uma união casta, sem sombra de dúvidas, José é chamado de esposo de Maria.
e Maria é chamada a esposa de José. Muitos, já disse, ainda questionam, então por que chamar José de pai se José não teve nenhuma contribuição na concepção do menino Jesus? Há ainda aqueles que questionam a própria genealogia de Jesus, citada por São Mateus, pelo evangelista Mateus, na linha de José, se José não gerou Jesus. Mas vamos lá, vamos ler, e quem nos ajuda nesse texto é Agostinho, Santo Agostinho. Há quem objetava que as gerações enumeradas por Mateus não deviam seguir a genealogia de José, porque ele não havia gerado Cristo. Santo Agostinho respondia: por que não devia ser por intermédio de São José? Por acaso José não era o marido de Maria? A Escritura afirma, por meio da autoridade angélica, que ele era o marido. Não temas, diz o anjo a José, conserva contigo Maria, tua esposa, pois aquele que nela é gerado vem do Espírito Santo. Foi ordenado impor o nome ao menino, embora não tenha nascido de seu sêmen. Observa, o próprio José, a ele foi dada essa revelação. Não temas, o que foi gerado em Maria é obra do Espírito Santo. Então José sabe que não tem sua contribuição. Mas Deus não tira a autoridade paterna. Tanto que pede para José impor o nome ao menino. E isto sim é uma das funções do pai. Ou seja, José, novamente afirmamos, é pai de Jesus. Mas vamos lá? Na própria Redentores Custos, continuando, nós temos essa afirmação. O filho de Maria é também o filho de José, em virtude do vínculo matrimonial que os une. Por motivo daquele matrimônio fiel, ambos merecem ser chamados pais de Cristo, não somente a mãe, mas também aquele que era pai, do mesmo modo que era cônjuge da mãe. Uma e outra coisa por meio da mente e não da carne. E neste matrimônio não faltam nenhum dos requisitos que o constituem. Naqueles pais de Cristo realizam-se todos os bens das núpcias, a prole, a fidelidade e o sacramento. Conhecemos a prole, que é o próprio Senhor Jesus, a fidelidade, porque não houve nenhum adultério, e o sacramento, porque não se deu nenhum divórcio. E continua então. E acerca do matrimônio? Tanto Agostinho como Tomás de Aquino situam constantemente na união indivisível dos ânimos, na união dos corações e no consenso. Elementos esses que naquele matrimônio de José e Maria se verificam de maneira mais exemplar, mais perfeita. E no momento culminante da história da salvação, quando Deus manifestou o seu amor pela humanidade, mediante o dom do Verbo, deu-se exatamente o matrimônio de Maria e José, em que se realizou com plena liberdade o dom esponsal de si, acolhendo e exprimindo tal amor. Sim, o Salvador deu início à obra da salvação com esta união virginal e santa, na qual se manifesta a sua vontade onipotente de purificar e santificar a família, que é o santuário do amor humano e berço da vida. Tudo isso nós ouvimos na Redentores Custos. Mas vamos além, vamos pensar. A própria mãe de Jesus, Nossa Senhora, quando do episódio do adolescente Jesus no templo, ao dirigir-se a ele diz: teu pai e eu, aflitos te procurávamos. O autor nos dá então um puxão de orelha. Não sejamos nós murmuradores maliciosos, fazendo o que a casta cônjuge não fez. São José é com certeza pai, quanto mais castamente pai. Se a Virgem chama José de pai do seu filho, por que nós ficamos a questionar? E a realidade, essa realidade da paternidade, ainda hoje, precisamos refletir, pois diz respeito à história de muitos de nós. O que é a verdadeira paternidade? Quantas famílias passam por esse drama?
Quem é meu pai verdadeiro? Quem assume a paternidade? Temos uma canção que diz, né, que pai é quem levanta, quem ensina, quem educa. Pai não é quem paga a pensão dos alimentos. É aquele que, quando seu filho chora, acalma o seu lamento. Pai é aquele que assume a responsabilidade pelo filho. É aquele homem que luta por sua família. Portanto, não é São José exatamente esse modelo que nos ensina? E de fato, quantos pais biológicos hoje não assumem a paternidade? E quantos outros homens assumem essa responsabilidade e se tornam de fato os pais? São a paternidade incontestável ainda do dia de hoje. E para hoje, façamos a nossa oferenda espiritual. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente do fundo do coração. Fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Da primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 22 e 23. E pedindo o auxílio do Espírito Santo, vamos pedir hoje, vamos repetir várias vezes: resplenda sobre mim, Senhor, a luz da vossa sabedoria. Deus vos abençoe e tenha um excelente dia, uma excelente quarta-feira, na presença e pela intercessão de São José. Deus vos abençoe. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Tu, ó José, indica-nos o caminho, sustenta-nos a cada passo, conduze-nos aonde a divina providência quer que cheguemos. Quer seja comprido ou curto, quer seja bom ou mau o caminho, quer se enxergue ou não a meta com a vista humana, depressa ou devagar, contigo, ó José, estamos certos de que caminharemos sempre bem. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré.
amor, o teu segredo, a Jesus e a Maria, tua vida interior, a mais bela profecia, a família tu guardavas com esmero e alegria. Que as famílias vivam hoje o mesmo amor a cada dia. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa.